Amém. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, ó, por esses momentos que o Senhor nos concedeu, ó, já esta noite, na Tua presença e na comunhão dos irmãos. Ó, Senhor Jesus, Tu já lavaste os nossos pés, Senhor. Ó, Senhor Jesus, obrigado por cada hino, por cada palavra que Tu já derramaste ao nosso coração. As palavras no partir do pão. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Continua falando ao nosso coração. Ó Senhor Jesus, que cada versículo lido, Senhor, ouçamos a Tua voz. Ó Senhor Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Ó, fala para nós com a Tua própria boca. Ó, Tu conheces, Senhor, a nossa vida. Tu conheces a nossa estrutura. Tu conheces as nossas necessidades. Também Tu sabes, Senhor, em que precisamos ganhar direção. Tu sabes em que precisamos ganhar correção. Ó Senhor Jesus, Tu és o nosso Pai. É Tu que nos alimenta, mas também é Tu que nos corrige. Ó Senhor Jesus, também é Tu que nos encoraja. Ó Senhor Jesus, queremos declarar essa noite, Senhor, que Tu é a razão da nossa existência. Ó, que Tu é o propósito da nossa vida. Ó, Senhor Jesus, enche-nos, Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos desfrutado dessa carta de Paulo aos Filipenses, né? Os irmãos da cidade de Filipos. Paulo estava preso em Roma. Ele tinha sido acusado pelos judeus de se revoltar contra o império, de ser um revoltoso contra César. E isso era uma acusação falsa, né? E por isso, por causa dessa mentira, Paulo ele foi preso. Paulo já havia feito a defesa dele perante o imperador, sabe? E aí ele estava aguardando uma sentença que sairia ali após algum tempo. Enquanto isso, ele aguardava, irmãos, uma prisão domiciliar na cidade de Roma. Imagine você estando preso, aguardando um veredito e um julgamento, né, num império extremamente brutal, que era o Império Romano. E essa era a situação de Timóteo. Ele contava com a ajuda de alguns colaboradores, irmãos. Dentre os colaboradores de Paulo, existia um jovem chamado Timóteo. E em determinado momento da sua prisão em Roma, ele também recebeu uma visita de um irmão chamado Epafrodito, da cidade de Filipos. Foi enviado pela igreja em Filipos, que era uma igreja que Paulo havia ajudado, né, plantado há cerca de 10 anos atrás. Então essa é a localização histórica, né, daquela prisão domiciliar em Roma. A visita de Epafrodito, irmão de Filipos, para uma cidade que Paulo tinha um amor muito forte, um elo muito grande. Ele havia, né, começado ali há 10 anos atrás. Epafrodito, ele traz uma oferta generosa dos irmãos de Filipos, traz também algumas questões difíceis, algumas questões doutrinárias, algumas questões práticas, alguns problemas que estavam acontecendo em Filipos e precisava da orientação, né? Os irmãos queriam uma orientação de Paulo. Então, como Paulo ele não podia ir pessoalmente, então ele escreveu uma carta para os irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses. Então, nessa carta, Paulo ele agradece pela oferta, ele encoraja os irmãos a terem alegria no Espírito, alegria na presença do Senhor, mesmo em meio às dificuldades que eles enfrentavam. Também na carta, Paulo aproveita para corrigir erros doutrinários, questões doutrinárias e questões práticas também. E Paulo também aproveita a carta para combater falsos ensinos que surgiam dentro da igreja, dentro daquela igreja local. Tá? Então, quando chega
Paulo inicia, né, a sua carta. Nós temos compartilhado isso com os irmãos desde o primeiro versículo do capítulo 1. E quando chega no capítulo 2, primeiro irmão a compartilhar isso que foi o irmão Zevaldo, há alguns domingos atrás. Quando chega no capítulo 3, capítulo 2, versículo 3, vamos ler junto essa parte? Aqui é uma questão prática, né? Que Paulo queria ajudar os irmãos de Filipos. Ele diz assim: irmãos, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ó Senhor Jesus. No versículo 5, é um trecho da palavra de Deus, um dos mais profundos trechos da palavra do Senhor. Então, no versículo 5, ele diz assim para os irmãos: irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, nós vemos aí que Paulo diz assim: olha, nada vocês façam por partidarismo ou por vanglória, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui nesses versículos 5 a 8, um rebaixamento gradativo. No versículo 6 nós vemos que ele, subsistindo em forma de Deus. Jesus Cristo é Deus. Amém. Você consegue dizer essa frase com toda a força? Jesus Cristo é Deus. Certa vez um homem escreveu um livro que listava os 100 maiores homens da história. 100 maiores homens da história. E o nome de Jesus não estava lá. Aí alguém ficou doído e foi lá tomar satisfação. Por que é que o nome de Jesus não está aí? Aí ele disse: porque Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, aqui ele diz: subsistindo em forma de Deus. Jesus era Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Significa que Jesus, sendo próprio Deus, ele não reivindicava o ser igual a Deus. E daí, isso já é um nível abaixo. E no versículo 7, a parte A, diz: antes, a si mesmo se esvaziou. Aí já é outro nível de rebaixamento. Deus se esvaziou. Na parte B desse versículo 7, diz que ele assumiu a forma de servo. Irmãos, Deus, o Criador dos céus e da terra, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que não tem princípio de dias, nem fim de existência, aquele que deu a todos o sopro da vida, aquele que por um só instante, se pensasse apenas em si mesmo, toda a carne expiraria. Aquele que é tudo e em todos. Ele, aqui diz que ele assumiu a forma de servo. Se Deus, sendo Deus, assumisse a forma de um rei, ainda seria uma humilhação para Deus.
Se ele assumisse a forma do rei de Roma, ou do rei de qualquer império humano, ainda seria uma humilhação grandiosa para Deus. Mas ele assumiu, foi a forma de servo. E daí, um rebaixamento a mais, aqui no versículo 8, diz que ele a si mesmo se humilhou, né? E ele se humilhou ali já na forma de um homem. A si mesmo se humilhou. Um homem, Deus, se esvaziou, né? Não reivindicou ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana e como um homem ainda ele se humilhou. Porque tem homem nessa terra que nunca se humilhou na vida. Mas Deus, em Cristo, se humilhou. Eu não sei se você alguma vez já experimentou por experiência de humilhação. Eu já. Nunca, é tão ruim que eu nunca me esqueci. Tem duas aí que até hoje eu sou meio... Eu ainda estou orando por isso. Ainda tem um trauma, né? Ser humilhado. Ó Senhor. E ele a si mesmo se humilhou. Né? Não é apenas que ele foi humilhado, mas que ele se humilhou. E aí, irmãos, no versículo 8 ele diz, tornando-se obediente até a morte. Era uma obediência que desembocaria na morte. E morte de cruz. Ó Senhor, era uma morte hedionda, né? Uma morte ali despido, para que todos fizessem chacota. Ali as piores pessoas tinham aquela morte. E essa foi a trajetória do nosso Senhor Jesus. Mas, irmãos, o resultado disso foi glorioso. Vamos ler juntos o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Vamos proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. Ó Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Jesus amado, que resultado glorioso. Mas em contrapartida, qual é um contra-exemplo, né, disso aí? Do sentimento que houve em Cristo Jesus, é o sentimento que houve no inimigo de nossas almas. O sentimento que brotou no coração de Satanás, em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Diz assim, ó, tu dizias no teu coração, aí é o exemplo de Satanás, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, olha aí, olha a diferença. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A diferença é grande, né? O sentimento é contrário aí. Também em Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, diz assim, irmão, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do nome de Deus, do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ó Senhor, então, o contraste é grande, né, irmãos? Enquanto Cristo se humilhou, enquanto Cristo se rebaixou, Satanás se alteou, Satanás se elevou. Olha o contraste.
Cristo não reivindicou ser igual a Deus. Satanás disse: serei semelhante ao Altíssimo. Enquanto o Senhor esvaziou-se a si mesmo, Satanás se encheu o teu interior de violência. Enquanto Cristo assumiu a forma de servo, Satanás disse: exaltarei o meu trono. É como se ele dissesse: servo não, eu quero ser rei, eu quero assentar em trono. Enquanto Cristo, na forma de um homem, se humilhou, Satanás disse: eu subirei acima das mais altas nuvens. Está vendo essas nuvens? Pois acima delas tem outras. E acima delas tem outras nuvens. E acima das mais altas nuvens, eu subirei acima delas. Puxa vida, né? Enquanto Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, Ezequiel diz que Satanás pecou, porque pecar é desobedecer. Enquanto Cristo foi obediente, ele foi desobediente. Ó, irmãos, o resultado, né? Como nós lemos em Isaías 14:15, olha o resultado. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Porque nós lemos no capítulo 9 de Filipenses, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, né? Senhor Jesus. Mas o que foi que aconteceu com Satanás? Serás precipitado para o reino dos mortos. Senhor Jesus. Foi um alteamento gradativo. Eu lembrei de uma coisa. Na nossa região existem barragens, né? Muitas barragens de acumulação de água. Sem elas, seria muito difícil, né, nossa situação. Então a gente armazena a água no primeiro semestre para usar no segundo. E assim a gente escapa, né, no semiárido nordestino. Para maiores detalhes, perguntem a Gilson Pereira, que ele conhece tudo desse assunto. Mas existem outros tipos de barragens, que são barragens de rejeito de minério, barragem de rejeito. Você vai na serra, descobre que lá tem um minério e escava, a mina, né? Por isso que o estado de Minas Gerais tem esse nome, porque a mina é uma escavação que você procura ali o minério. E aí você leva para um processamento, extrai o minério que você precisa e o resto vira rejeito. Aí precisa de uma barragem para acumular o rejeito de minério. Existem algumas técnicas de construção dessas barragens e uma delas se chama alteamento. Alteamento. Eu pedi para o Daniel pegar uma figura. É a primeira, Daniel. Essa aí, ó. Isso aqui é uma das técnicas de alteamento. Essa luz... Dá para ver, não dá? Ou não? Dá. Pronto. Irmãos, essa parte mais marrom clara é o rejeito de minério. Enquanto as nossas barragens aqui, a gente constrói a barragem inteira, logo no início, depois vai caber no água, essas aí, elas são alteadas à medida que vem mais rejeito, sabe? Então, o primeiro dique, ele é construído e começa a operação. Retirada de minério e descarte do rejeito. Aí, quando eles preveem que vai vir mais rejeito, é que eles fazem o primeiro alteamento. E esse alteamento aqui, ó, é em cima da lama que já existe, em cima do minério que já está armazenado. Olha que loucura, isso aí foi proibido. De 2019 para cá, depois do grande desastre de Brumadinho e também de Mariana, isso aí nunca era para existir. Então, quando se prevê que vem mais rejeito, aí se faz o segundo alteamento, em cima da lama anterior. E aí, irmãos, Satanás foi fazendo isso. Satanás foi, eu subirei, alteamento. Elevou-se o seu coração, acima das mais altas nuvens. E foi se elevando, se elevando, se elevando, até que a palavra de Deus diz que se encheu. E quando Satanás se encheu o interior de violência, ele foi precipitado, né? De cima a baixo, a barragem rompeu, né, Daniel?
E aí, usando... É a outra, Daniel. Olha só, eu creio que todo mundo viu essas imagens. É do dia 25 de janeiro de 2019. 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia, 28 minutos, 45 segundos, essa barragem rompeu. Amados irmãos, não é preciso a gente falar muito, convencer de que o mundo inteiro jaz no maligno, né? Essa barragem de rejeito de minério que se alteou, ela explodiu. Ela foi precipitada do seu orgulho sobre a terra. E não é à toa, né, que a humanidade padece hoje, porque Satanás é o príncipe deste mundo. A devastação foi grande. Tudo porque o orgulho brotou no coração daquele anjo, né? E aí, a próxima imagem é o que sobrou, né? O que sobrou. Lamentavelmente, irmãos, ali morreram 272 pessoas. 272 pessoas, né? Foi um grande desastre na história do Brasil. Duas mulheres estavam grávidas dentro desse quantitativo, e até hoje, 2 pessoas nunca foram encontradas. No ano de 2000, há alguns anos, eu não recordo, 7 anos depois, foi suspensa, né, as buscas, porque já não há mais condições de encontrar os restos mortais. Por que, irmãos, eu estou fazendo esse detalhe assim? Porque isso aí é o resultado, e isso aí que eu digo, a questão do orgulho de Satanás, é isso que o orgulho faz. E triste é saber que na nossa natureza humana existe essas mesmas características, sabe? Se nós formos francos com nós mesmos, em algum momento da vida, ou em vários deles, e tem gente que é todo dia, o orgulho brota no coração. Quando Paulo fala assim para os irmãos de Filipos, nada façais por partidarismo ou vanglória, é porque isso é uma realidade não só no mundo, mas também na igreja. Né? Essa natureza está em mim. Fazer algo por vanglória. Houve um irmão muito experiente, muito maduro, que ele dizia que quando falava a palavra de Deus, e essa palavra era filmada, depois ele ia ver lá quantos likes ele tinha recebido. Ele foi muito corajoso em dizer isso. Né? Mas se nós formos francos conosco mesmo, nós vamos perceber que essa natureza caída, a natureza maligna, a natureza pecaminosa, habita nos nossos membros. Então é necessário que a palavra do Senhor chegue para nós e nos diga: meu filho, minha filha, nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada. Nenhuma cadeira que eu limpe, eu posso fazer por vanglória. Né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Lições que nós podemos aprender com isso. Provérbios 17, 19. Provérbios 17, 19 diz: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Li esse versículo na adolescência, nunca mais me esqueci. Quando eu quis me orgulhar, teve uma época da minha vida que eu achava que eu era mais sabido do que meu pai, ó. Bobinho, né? Isso eu devia ter uns 11 anos de idade. Olha como essa natureza está aí em nós, né? Irmãos, todo aquele que um dia caiu, pode voltar à fita que ele fez alta à sua porta. A antessala da queda, a sala de espera da queda é o orgulho. Que o Senhor nos guarde, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor
é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Amém, irmãos? Amém. Quer ser honrado? Então, precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Ó Senhor Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus, amados irmãos, ele foi vivido de forma prática. Foi vivido de forma prática em Paulo, foi vivido de forma prática em Timóteo, foi vivido de forma prática em Epáfras. Então, esses próximos versículos aqui, que a gente vai pincelar só um pouquinho, mostra esse sentimento que houve em Cristo Jesus sendo vivido em pessoas como eu e como você. Então, ao ouvir esse encorajamento da própria palavra de Deus, não ache que isso aqui está distante de você. Se Timóteo, que era só um jovem, olha a ala dos jovens aí, né? Se Timóteo, que era só um jovem, ele está na Bíblia como alguém que foi uma expressão viva do sentimento que houve também em Cristo Jesus, então isso também pode ser a nossa realidade, amém? Engraçado, né? Na juventude, né, a gente é uma parte da vida que a gente se acha, né? Aí depois que a gente aprende limite e derivado, né, aí a gente acha que é mais do que os outros. Aí depois a gente vai envelhecendo e a gente percebe que a gente, meu Deus do céu, ó Senhor. Mas vamos aqui, na experiência de Timóteo, no versículo 19, tem o seguinte: Paulo escrevendo para os irmãos de Filipos, Paulo lá em Roma. Ele diz: irmãos, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Versículo 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Olha, irmãos, Paulo, apóstolo Paulo, não tinha ninguém que tivesse igual sentimento como Timóteo. Olha que maravilha. Tem tantos nomes preciosos da Bíblia, né? Mas Paulo reconheceu que Timóteo indo era a mesma coisa de Paulo indo. Tão parecidos que eles eram. Mas por que eles eram? Por que eles tinham o mesmo sentimento? Sabe por que aqui Paulo e Timóteo tinham o mesmo sentimento? Não é porque eles estudaram no mesmo colégio, né? Não é porque eles eram vizinhos. Não é porque eles tinham o mesmo hobby. É porque cada um tinha em si o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sabe? Quando é que eu vou ser um com você? Né? Quando é que você vai ser um comigo? É quando tanto eu como você tivermos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando a palavra nos encoraja a sermos unidos de alma, termos o mesmo sentimento, a palavra do Senhor não está dizendo assim, ó, vocês dois aí, vocês tiram pau ímpar, e quem ganhar, vai dizer para o outro, pronto, agora você vai ter que trincar os dentes para fazer tudo conforme eu gosto, né? Não é isso. Não é que numa congregação como essa, a gente vai eleger aqui a pessoa mais não sei o quê e tentar ser igual a ela. Não, o segredo é cada um de nós termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, a conta é fácil. Todos nós também vamos ser unidos de alma. A igreja é Cristo no Gilvan, mais Cristo no Nicolas, mais Cristo em mim, mais Cristo no Júnior, menos o Gilvan, menos o Nicolas, menos eu e menos o Júnior. Porque já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, amém? Irmãos, se nós buscarmos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós seremos unidos de alma. Independente do nosso hobby, né? Ele é um exímio jogador de bola. E eu sou um exímio
sem fazer nada. Mas nós podemos ser um de alma, se nós tivermos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. O centro da atenção de Timóteo não estava nele mesmo. Porque no versículo 20, olha o finalzinho. Que sinceramente cuide dos vossos interesses. O centro da atenção de Timóteo não era ele mesmo. O centro da atenção de Timóteo era cuidar dos interesses dos irmãos. Olha que maravilha. Irmãos, você se preocupa com o povo de Deus? Você trata os irmãos de uma forma gentil, sabe? Quando Jacó se reencontrou com Esaú, que Jacó passou a perna em Esaú, não foi? Fugiu. Depois de muitos anos, Jacó já tinha uma ruma de meninos já, muitos bois, gado, ele foi reencontrar com Esaú. Aí ele foi esperto, foi mandando presente na frente, né? Antes dele chegar para Esaú, ele tinha medo de Esaú ainda estar bolado com ele já foi esperto, ele já foi dando presente na frente. Ele ia a caminho e os presentes chegando. O Mercado Livre, a Amazon, tudo chegando antes dele, amolecendo o coração de Esaú. Quando Esaú chegou e viu Jacó, vamos lá. Jacó disse assim, Esaú falou assim, isso está em Gênesis 33:12. Disse Esaú, partamos e caminhemos, e eu seguirei junto a ti. Uma alegria, né? Versículo 13, porém Jacó lhe disse, meu senhor, o homem estava com tanto medo que chamou o irmão dele de meu senhor. Sabe que estes meninos são tenros. Esses meninos são pequenininhos, tem umas perninhas pequenas, os bichinhos. E tenho comigo ovelhas, vacas de leite. Se eu forçar eles a caminhar demais num só dia, eles vão morrer. Aí o 14, passe meu senhor adiante de teu servo, e eu seguirei aqui, guiando, pouco a pouco, no passo do gado, que vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Jacó aí já era alguém maduro, já era alguém que não deixava ninguém para trás, já era alguém que tratava bem, tanto os animais, tratava bem as crianças. Irmão, você trata bem os irmãos? Ou você sai disparado e deixa os irmãos para trás? Pode ser que você, hoje em dia, possa caminhar bem rápido, mas se nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós vamos andar no passo do gado e no passo dos meninos, tá certo? Nós somos uma família e nós precisamos chegar juntos até a volta do Senhor, amém? Ó Senhor Jesus. No versículo 21, fala, pois todos eles buscam o que é seu. Paulo estava falando de uns irmãos de Roma que buscavam só o que era para si, sabe? E não o que era de Cristo Jesus. Então Timóteo era alguém que tanto buscava os interesses dos irmãos, como também buscava os interesses de Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos urgentemente, pelo menos falando por mim, colocarmos as coisas de Cristo Jesus em primeiro lugar na nossa vida. É muito fácil, irmão, nós colocarmos outras coisas primeiro na nossa vida. A reputação, os prazeres, os planos, até mesmo a família, o sucesso. Mas, se a gente fizer isso, essas coisas vão ficar todas distorcidas. Mas quando nós buscamos a Cristo em primeiro lugar, tudo vai para o seu devido lugar. Então, ou nós estamos em Filipenses 1:21, que fala, para mim o viver é Cristo, ou então nós vamos estar em Filipenses 2:21, que diz, não o que é de Cristo. Nenhum passo na vida do crente é neutro. Todo passo que nós damos, ou é para Cristo, ou é para distante de Cristo. Ou é no sentido do Senhor, ou é para nós mesmos, sabe? Então, que o Senhor, no próximo passo da vida, possa nos dirigir para Ele mesmo. Irmãos,
sobre Timóteo, termina nos versículos 22 a 24, dizendo assim: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Paulo tinha a expectativa de ser inocentado, e ele também ia a Filipos. Nós não sabemos se ele voltou. No versículo 25, ele começa a falar de que esse sentimento que houve em Cristo Jesus também foi expresso na vida de outro homem chamado Epafrodito. 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Você pode olhar para quem está perto de você e dizer assim: meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Nessas horas só é ruim para quem está sentado sozinho, né? Que não tem ninguém para falar. Minha irmã, cooperadora e companheira de lutas. Pronto, amém. E por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Irmão, quando ele diz assim, irmão, isso aí é porque em primeiro lugar, nós somos irmãos, amém? Tem uma senhora que trabalha lá em casa, que ela é crente. Oh, glórias! E aí, o nome dela é Irmã Mazé. Aliás, o nome dela é Maria José, mas a gente chama de Mazé. Aí ela chegou lá, né? Contratamos ela e ela começou a me chamar de patrão, sabe? Chamava de patrão. Patrão para lá, patrão para cá. E eu assim, meu Deus, eu incomodado com isso, porque eu disse, irmã, para que a senhora me chame de patrão, é um salário mínimo por mês. Mas para que eu possa lhe chamar de irmã, foi o sangue precioso de Cristo, também. Aí ela, meu irmão, é verdade, nunca mais lhe chamo de patrão. Você é meu irmão, olha aí que maravilha. Amados irmãos, antes de qualquer coisa, nós somos irmãos, amém? É por isso que Paulo falou de Epafrodito, irmão. Aí depois falou de cooperador, por quê? Porque nós servimos juntos, amém? E depois de companheiros de luta, porque nós sofremos juntos também. Nós tanto serve como sofre, né? Ó Senhor Jesus. Às vezes nós sofremos juntos e às vezes nós sofremos. Às vezes nós fazemos o outro sofrer. Mas nós somos irmãos, companheiros, e cooperadores e companheiros de luta. Isso mostra, irmãos, que nós precisamos ter. Isso mostra que nós temos um viver equilibrado, sabe? Nós não somos não apenas uma coisa, nem apenas outra. Nós não apenas temos fraternidade, nós não apenas temos irmandade e cruzamos nossos braços na obra do Senhor, entende? Nós servimos ao Senhor também. Mas nós não servimos ao Senhor sem ter o coração de que somos irmãos. Isso é uma vida equilibrada. Nós não somos ativistas do Evangelho, nós não somos, como é que eu posso dizer, né, profissionais da religião. Nós somos irmãos. Nós precisamos ter uma vida equilibrada, serviço, mas cheio de amor uns pelos outros. Vocês lembram de Neemias capítulo 4, versículo 17? Claro que não lembram, então é por isso que vai ser projetado. Na reedificação de Jerusalém, na reedificação dos muros, diz assim, ó, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Eita Deus! Esses somos nós, na edificação da igreja. É uma mão, com a mão é a pá, na outra mão é a espada. É a enxada numa mão e a espada na outra. Isso é um viver equilibrado.
é um viver de amor fraternal, mas um viver de serviço ao Senhor. E você, como é que está a sua balança? Você está só amando os irmãos e não se alistou para servir ao Senhor? Ó Senhor, cada um de nós tem a nossa experiência. E sempre é nos dito aqui de que a sua própria presença já é um serviço ao Senhor. Aleluia. O que mais? Como o horário já acabou, se faz tempo. Eita. Versículo 26 diz assim, Paulo dizendo, ó irmãos de Filipos, Epafrodito está aqui. Epafrodito está aqui. Então, porque Epafrodito foi quem levou a carta. Eu não sei se eu falei isso para os irmãos. Levou ofertas dos irmãos de Filipos para Paulo. Agora Paulo escreve a carta e Epáfras vai devolver, né? Vai entregar essa carta. Só que no meio do tempo, Epafrodito adoeceu. Irmãos, e não foi pouca doença, não foi resfriado, olha só. Visto que ele tinha saudade de todos vós, Epafrodito já estava com saudade dos irmãos. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Você tem saudade dos irmãos? Às vezes a gente só nota que a gente tem saudade uns dos outros quando a gente passa uma ruma de tempo sem se ver, né? É muito bom, é muito saudável que tenhamos saudade uns dos outros. E assim era Epáfras. E estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, irmãos, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. É como se Paulo dissesse assim, se Epáfras morre aqui, doente, né? Então seria tristeza sobre tristeza. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Irmãos, Epáfras era um homem que tinha o sentimento de Cristo Jesus em si. Ele estava em missão do Evangelho. E muitos acham que por você servir ao Senhor, você é imune das intempéries da vida. O meu irmão mais velho uma vez estava num avião. Aí o avião deu, como é que chama? Turbulência. Aí ele fez uma oração, disse assim, Senhor Jesus, filhos tu tem muito, mas servo tu tem bem pouquinho. E aí o Senhor sustentou aquele avião e ele serve o Senhor até o dia de hoje. Ele contou que achava que por servir ao Senhor, ele era imune às intempéries da vida. Até que ele comprou um Fiat Siena. E esse carro dava trabalho. E bateram na traseira desse carro. E esse carro não presta mais para nada. E depois adoeceu. Deu apendicite. E o menino adoeceu. E faltou dinheiro em casa. E ele disse, não é assim não. Parece que o servo de Deus também sofre. Tá bom? Então se você vir a algum lugar com uma placa bem grande dizendo, venha para cá e pare de sofrer. Não é bem assim, né? Epáfras estava em missão e ele adoeceu mortalmente. Aí você entra em parafuso. Como é que pode eu servir a Deus e estar aqui doente? Né? Então, irmãos, não estamos livres como cristãos das intempéries naturais da vida. Debaixo do sol, né? Nós estamos vivendo aqui debaixo do sol. Até um dia em que o Senhor nos arrebatar, ganharemos um corpo de glória e estaremos para sempre com o Senhor, né, irmão? Enquanto isto, é dor nas costas, é dificuldade. Mas o Senhor nos prometeu, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? E Ele nos prometeu a presença dEle até a consumação do século. Outra coisa, irmão, doença não é sinônimo de resultado do pecado, sabe? Também não é falta de uma fé robusta.
Então, grandes homens na fé, homens sinceros diante de Deus, também adoeceram a ponto de quase morrer, ou até mesmo de perder a vida. Tá bom? Então, se você ficar doente, então não se condene. E quando for visitar algum doente, não faça que nem os amigos de Jó. Jó, tu tá desse jeito aí? É Deus te dando peia. Tá certo? Deve ser muito ruim, né? A pessoa tá doente e recebeu uma visita amável dessa, né? E era logo 3, era 3 ou 4, né? Cada qual. Ó Senhor Jesus. Jó perdeu tudo. Só não perdeu a mulher e aqueles amigos. E a mulher dizia, amaldiçoa teu Deus e morre. Então, o que Deus deixou foi só para tratar com Jó. Ó, amados irmãos. Então, quando nós formos visitar os enfermos, não é para dar veredito, não é para julgar, né? É para apoiar, é para consolar, é para animar, assim como Epafrodito animou Paulo na prisão domiciliar. Ó Senhor Jesus, por isso tanto mais, versículo 28, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Olha só que maravilha, irmãos. Não há nada de errado em um servo de Deus receber honra, tá certo? Não tem nada de errado. Aqui está o modelo, né? O Paulo encorajou os irmãos, honrem homens como esse, né? Então, claro, o mundo ele honra pessoas, honra a inteligência, honra a riqueza, honra o poder, honra a beleza, mas nós devemos honrar o quê? Na igreja. Qual é, né, o modelo de honra? Epafrodito foi chamado de irmão, de cooperador, de companheiro de lutas, de mensageiro, de auxiliar. Então esses aí são os emblemas da honra, tá certo? Se há servos de Deus que têm essas características de se dar, eles merecem a nossa honra na presença do Senhor, amém? Versículo 30 é o último. Aí os irmãos dizem, graças a Deus. Né? Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, de Filipos para Roma era mais de 1.000 quilômetros. Era 1.080 quilômetros e 25 centímetros. E essa viagem era muito grande e Epafrodito arriscou a sua vida. Eram estradas perigosas, longas, que levavam 6 semanas para ser percorrida. Tá? Então não é uma coisa que você vai ali, pega um carro e vai visitar um encarcerado, né? Era uma viagem muito longa, arriscando a própria vida. E outra, Paulo estava sendo acusado e ele estava sendo julgado pelo império, por César. Então assim, alguém se associar a um homem acusado, preso, na iminência de ser condenado, ele também tinha um risco muito sério de se enrolar também, tá bom? Então Epafrodito se dispôs a enfrentar essa dificuldade pela obra de Cristo, em favor da assistência material e espiritual de Paulo ali na prisão. Irmãos, essa palavra que é usada no grego para Epafrodito é a palavra paraboleustai. Essa palavra se aplica a um jogador que aposta tudo numa jogada de dados. Tá? E aí, irmãos, o que Paulo está dizendo é que Epafrodito, ele arriscou a própria vida, por amor ao Senhor e ao serviço dos irmãos. Para finalizar, eu também gostaria de ler um testemunho dos irmãos da igreja primitiva. Como a palavra de alguém que se arrisca é essa, paraboleustai. Havia uns irmãos da igreja primitiva, homens e mulheres, que eram chamados de parabolani. Parabolani, que significava os jogadores. É como que eles se arriscassem
pelo Senhor e uns pelos outros. Vou ler para vocês. Nos dias da igreja primitiva, existia uma associação de homens e mulheres que tinham como propósito e objetivo visitar os prisioneiros e os enfermos, particularmente os que estavam prostrados por uma enfermidade perigosa e infecciosa. No ano 252 d.C., explodiu uma peste na cidade de Cartago, e os pagãos lançavam os corpos dos mortos nas ruas, e aí fugiam, aterrorizados. Um cristão chamado Cipriano reuniu os irmãos em uma assembleia e os encorajou a enterrar os mortos, cuidar dos enfermos naquela cidade que estava sendo açoitada pela praga. E agindo dessa maneira, ele arriscou a própria vida. E eles salvaram a cidade de uma destruição e de uma desolação completa. A igreja sempre necessita dos parabolani, os que entregam sua vida para o serviço de Cristo e o serviço dos irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo era hebreu de hebreus. Timóteo tinha a mãe judia e pai grego. Já Epafrodito, ele era puramente gentil. Eles eram pessoas diferentes, mas eles tinham o mesmo sentimento. E eles só tinham o mesmo sentimento, mesmo sendo diferentes, porque em cada um havia o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Vamos buscar, Senhor, me dá esse sentimento, né? E que o Senhor nos abençoe. Amém.